Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Estamos de volta em nossas pré-aulas. A pré-aula de hoje é a lição número 12, né? A lição da nossa revista da Betel, certo? Onde nós vamos tratar do tema: o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos, certo? A lição número 12, 17 de dezembro de 2023. Essas pré-aulas, irmãos, é para transmitir aí para os irmãos subsídio, para que os irmãos possam ministrar suas aulas, para quem é aluno possa ter aí mais conteúdo acerca dos assuntos mencionados aqui na lição, certo? E para que a palavra de Deus seja aí ensinada e transmitida aí ao coração dos ouvintes, tá? Porque a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, né? E luz para nossos caminhos, né? Como diz o salmista. Irmãos, antes de começar, eu quero pedir que os irmãos se inscrevam, né? Se inscrevam em nosso canal, STA Teologia. Dê o seu joinha, compartilhe. Quando você se inscreve, sempre que eu posto um vídeo, você vai receber aí a notificação. E você, ao compartilhar, estará também abençoando outros irmãos. Tá bom, irmão? Então vamos aqui iniciar já lendo aqui o textual, né? Estou um pouquinho gripado, mas eu vou conseguir aí, em nome de Jesus, transmitir essa lição para a glória do Senhor Jesus. Textual. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Esse é o textual. O texto de referência se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 18, certo? Você tem aí na sua revista, e aí você pode ler aí e se atualizar aí no texto de referência. A nossa introdução diz o seguinte: recomendar segundo o dicionário significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer um ministério recomendável, certo? O primeiro tópico diz o seguinte: credenciais bíblicas do discípulo cristão. São 3, né? Primeiro, confia nas Escrituras. Terceiro, depende de Deus. Segundo, depende de Deus. E terceiro, torna-se forte. Então são 3 credenciais do discípulo cristão. Nós sabemos que a palavra discípulo quer dizer aprendiz, certo? E todos nós somos aprendizes, todos nós somos discípulos, né? Desde o pastor até o novo convertido é um discípulo do Senhor, porque nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus, certo? O tópico 1, o subtópico 1 diz assim: confia nas Escrituras. Olha o que é que diz o texto. O termo confiar no grego é hareu, que significa muita coragem, certo? Aí aqui mais embaixo ele fala assim: a Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Olha só, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Então essa é a primeira credencial, né? Confiar nas Escrituras.
como diz lá em 1 Timóteo 1,15, né? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, né? Dos quais eu sou o principal. Paulo falando, né, acerca das Escrituras. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então é uma palavra que nós temos que aceitar e crer nela, que ela é fiel, certo? As pessoas correm muito atrás de profecias, mas a maior profecia é a palavra de Deus, certo? A maior profecia é a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é um texto que confirma essa verdade, né? Porque lá diz que a palavra de Deus, né, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o texto de Hebreus 4,12 mostra o poder da palavra de Deus, né? Ela trabalha na trindade humana, né? Porque o ser humano, ele é tricotômico, né? É tricotômico. Aliás, na tricotomia humana, né? O homem não é trino, ele é tricotômico, né? Ele trabalha na tricotomia humana, corpo, alma e espírito, né? Porque ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que corta de um lado e outro, e penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Nós temos alma e temos espírito, né? A alma, a sede dos desejos, dos sentimentos e das emoções. O espírito é aquela partícula que veio de Deus, que faz com que o homem sinta o desejo de adorar a Deus, né? Aí ele diz que penetra também entre as juntas e medulas, que é a terceira parte, né, da tricotomia humana, que é o corpo, a parte física, né? Então nós temos corpo, alma e espírito. Então a palavra de Deus, quando ela penetra em minha vida, ela atinge essas 3 áreas da minha vida, certo? Porque eu tenho um novo nascimento em Cristo Jesus, pelo poder da palavra, certo? Pelo poder da palavra. Por isso que o cristão tem essa credencial. Ele confia plenamente na palavra de Deus, certo? Tópico 1.2 diz assim, que é a segunda credencial: depende de Deus. Olha só, a palavra depende, irmãos, do latim é dependere, que significa estar preso a, estar pendurado, certo? Ou seja, depende de Deus é estar preso a Ele, estar pendurado nele, seguro nele, né? Então, essa é a segunda credencial do cristão, ele depende de Deus. Aqui embaixo diz o seguinte: Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, né? Como está descrito lá em Atos 23:6. Ele era um fariseu, ele tinha 2 cidadanias, ele era judeu, mas também tinha cidadania romana. Ele tinha 2 nomes, o nome dele judaico, né, era Saulo, que tem a mesma significado de Saul, né, só que no grego é Saulo, né, e o nome dele romano era Paulo. Certo? Algumas pessoas pregam que quando ele se converteu, o nome dele mudou de Saulo para Paulo. Não, ele sempre teve esses nomes. Simplesmente que quando ele pagou a sua cidadania e se tornou cidadão romano, colocaram esse nome dele de Paulo. E Paulo, irmãos, ele era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, ele era um fariseu, um homem muito conhecedor da Torá, que é o Antigo Testamento, né? Muito conhecedor do Antigo Testamento.
mas ele era um perseguidor da igreja, certo? A primeira referência sobre o apóstolo Paulo está lá em Atos 7,58. Não é Paulo que está lá, a expressão lá é Saulo, certo? É Saulo, porque quando foi da morte de Estevão, né, as pessoas que foram apedrejar Estevão colocaram suas vestes nas mãos de Saulo, né, e ali ele era um fariseu e perseguidor da igreja. A primeira referência sobre da palavra Paulo está no capítulo 13 de Atos, versículo 6. Ali é a primeira vez que passa a palavra, que começa a palavra Paulo, né? E ele pede aos fariseus uma carta para perseguir os cristãos lá em Damasco, na cidade de Damasco. Isso se encontra lá em Atos, no capítulo 9. Vamos ler lá, irmãos? Atos 9. Olha o que diz. Versículo 3 ao 5. Diz assim, ó. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E disse: a quem tu persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus está dizendo, duro é para você dar coice contra os aguilhões, né? Aguilhões eram aquelas varas que as pessoas usavam para cutucar o animal, né? Para o animal andar mais rápido, né? E se o animal desse coice, aí ele ia sofrer mais ainda. Então Jesus utiliza essa ilustração porque Paulo estava dando coice contra a igreja, né? E Jesus, ele era aquele que administra a igreja. E aí, no versículo de número 5, no versículo número 6, deixa eu ver aqui, até o versículo 5. No versículo 6, e ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A partir daí, irmãos, aquelas pessoas que estavam com Paulo, né? Porque o que é que vem em nossa mente? Paulo estava indo para receber carta, né, dos líderes religiosos para perseguir os cristãos em Damasco. E aí Paulo estava indo, né, provavelmente a cavalo, né? E quando ele vê aquela luz no caminho, ele cai no chão e ele fica cego. Né? E ele fica cego. E aí Jesus aparece para ele e diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí a partir daí ele se converte e é levado lá para a cidade de Damasco, né, para a casa de um tal de Judas, né? Não é Judas, é outro Judas, né? Que a palavra, o nome Judas aí na Bíblia tem muitos, né? Nesse período, nessa época tinha muitos Judas, né? Esse tal de Judas, que morava na rua direita. E aí o Senhor aparece a um homem chamado Ananias e diz: olha, vai até a rua direita, porque lá, né, e pergunta para um tal de Judas onde está lá o Saulo, né, de Tarso, porque Saulo ele nasceu em Tarso, que era uma cidade, né, do Império Romano. Por isso que chama-se Saulo de Tarso. E aí o Ananias ele questionou ao Senhor Jesus. No versículo número 15, ele diz assim, ó, versículo 13: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém, em Jerusalém, e que tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor:
vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Ananias foi até lá, o Senhor disse, você vai lá, põe a mão na cabeça dele, ora por ele e ele será curado. Chegou lá, pôs a mão na cabeça dele, orou por ele e ele voltou a enxergar. Mas Paulo ficou 3 dias na casa desse Judas, em jejum e orando, né, meditando na besteira que ele fez, porque ele matou muitos cristãos. E aí, a partir daí, a vida de Paulo, ele se tornou outra pessoa, certo? Se tornou outra pessoa. E quando você lê o versículo 9 e o 6, né? Diz assim, ó, onde o capítulo 9, versículo 6, que lá no final do versículo diz assim, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. A partir daí, meu irmão, ele se torna totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente. Tudo que ele fazia era debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Certo? Então, essa foi a segunda credencial. Tem que ser a segunda credencial do cristão, depender totalmente de Deus. Terceiro lugar, a terceira credencial, tornar-se forte. Aí aqui o texto diz assim, ó, nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Aí ele usa o texto aqui de Gálatas 4:19. Gálatas 4, vamos ler, tá? Gálatas capítulo 4, onde o autor da revista nos indica. Eu quero ler a partir do 11, né? Aliás, quero ler o 11 e o 19. 4. Diz assim, ó. Vamos ler primeiro vamos ler o 11. Diz assim, ó. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Olha o versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo, ele tinha essa credencial de ser forte, porque ele ganhava muitas almas para Jesus, e o intuito dele em ganhar essas almas era apresentar Cristo, ensinar sobre Cristo, pregar sobre Cristo, né? E na cidade de Gálatas, né, lá na cidade de Gálatas, ele fundou a igreja, certo? E saiu. Paulo não ficava, ele plantava igrejas. Ele plantava uma igreja aqui, já saía para outro lugar, deixava uma pessoa responsável. E no versículo 11 diz assim, ó, receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco, porque ele ouviu falar que a igreja já estava quase desviada. Certo? Mas no versículo 19 ele diz, meus filhinhos, porque ele tem as pessoas que ele ganhou para Cristo como filhos, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, né? Porque ele ganhou eles para Jesus, né? Assim como uma mãe ganha um filho, né? Sente aquelas dores de parto. Aí ele falou, de novo sinto dores de parto. Por quê, né? Até que Cristo seja formado em vós. Porque Paulo percebia que a igreja estava precisando da palavra. A igreja estava precisando do evangelho. O evangelho estava isento, né, da igreja. O povo estava ficando fraco na fé. E aí Paulo, ele ele usa essa ilustração, dores de parto, né, para dizer o que ele estava sentindo quando ele percebia que precisava que esse povo conhecesse mais a Cristo, fosse formado por Cristo, né? Como diz o autor aqui, que ninguém nasce pronto, ele é formado. Quando a gente quando entregamos nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos de novo.
E aí, aos poucos, nós vamos sendo formados pelo Evangelho, crescendo na graça e no conhecimento, através da experiência de uma vida dedicada a Cristo. Olha só o que diz 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8, para a gente tratar melhor desse assunto. Capítulo 3, versículo 8 de 1 Timóteo, diz assim, ó: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito ao vinho, não cobiçosos e de torpe ganância. Ele está se referindo aos diáconos, que são os obreiros, né? Os obreiros mais novos. E ele dá uma referência aqui, como que tem que ser um diácono. Ele tem que ser honesto, né? Saber falar, não ficar conversar palavras torpes, não, entendeu? E outras coisas mais. Ele tem que se portar como um cristão, que não seja cobiçoso, que não seja ganancioso, né? Mas veja que no versículo de número 2, que vem antes do versículo 8, ele trata já com os mais velhos, os mais antigos, aqueles que são os obreiros mais antigos na igreja. Paulo, ele inicia com essa advertência. Depois é que ele fala, versículo 2, ele diz assim, convém, pois, que o bispo aqui é pastor, né? Aquelas pessoas que são os dirigentes da igreja. Seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar e por aí vai. Primeiro, ele ensina aos mais maduros na fé, aos que têm mais tempo, aos obreiros mais antigos. No versículo 8 é que ele vai falar com os diáconos, os mais novos. Por quê? Porque os mais antigos é que tem que dar exemplo. Entendeu? É que tem que ser uma referência para os mais novos. Entendeu? Então, só podemos formar obreiros mais fortes se formos referência para eles. Presbítero, ou pastor, ou evangelista que fica conversando besteira, que fica fazendo coisa errada, que fica dando mau testemunho, isso aí é uma má referência para o título que ele exerce, né? Qual ele é responsável. Um obreiro, uma pessoa que é responsável na igreja, ele tem que dar exemplo para os menores, para que ele seja referência. Para que ele seja referência. Foi isso que Paulo estava ensinando aos irmãos lá da igreja de Timóteo. O tópico de número 2, revela a maturidade espiritual. E aí nós temos 3 tópicos aqui sobre maturidade espiritual. Essa maturidade espiritual ela é revelada na caminhada com Cristo, no relacionamento com as ovelhas, certo? E na condução da igreja. Olha só, no relacionamento na caminhada com Cristo, no relacionamento com as ovelhas e na condução da igreja. Primeiro, na caminhada com Cristo, olha o que diz aqui. Um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando, né? O discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando, certo? Ele, além de ajudar, ele continua avançando. Ele não deixa abandonado o rebanho, mas ele continua avançando, certo? Na sua caminhada com Cristo. Vamos ler Filipenses 3:13. O que é que diz lá? Filipenses 3:13. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Olha o que diz.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha só que palavra, irmãos. Paulo, ele está falando de perfeição. Ele diz, olha, irmãos, não, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Eu não sou perfeito. Certo? Eu não sou perfeito. É isso que Paulo está dizendo. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Que coisas são essas, irmãos? Raiz de amargura, rancor, entendeu? Raiva de alguém que as pessoas gostam de guardar, que é a mesma raiz de amargura, né? Falta de perdão, tudo isso aí. Paulo está se referindo a essas coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por quê? Porque ele perdoou, ele esqueceu, deixou para lá. Por quê? Porque ele tem um foco, né? Por isso que ele continua o texto dizendo, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem crente, irmãos, que ele é crente mimimi, sabe? Você pisou no pé, meu irmão. Ah, não vou mais na igreja. Ah, eu não gosto desse pastor. Ah, ele tem uma palavra dura. Ah, não sei o que mais lá. E para perdoar é terrível, sabe? Esse problema, irmãos, a falta de perdão, é um perigo na vida do cristão. Porque é como alguém que está enjaulado e tem a chave nas mãos para sair. E ele pega a chave, ao invés de ele abrir a porta da jaula, ele joga a chave fora. Assim é a vida de quem não perdoa. Entendeu? Ele está trazendo prejuízo para si mesmo. Certo? Para si mesmo. E aí, o perdão, sabe? O perdão, ele nos liberta. Ele nos liberta. O amor de Cristo, ele nos liberta. Certo? Por isso que Paulo fala duas palavras aqui que é muito interessante. Olha só. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Né? Avançando. Por isso que é caminhada com Cristo, é avançar. É tocar para frente, entendeu? E avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Duas palavras, avançar e prosseguir. Avançar e prosseguir. Avançar e prosseguir. Prossigo, por que avançar e prosseguir? Porque ele está caminhando com Cristo. Para o alvo. Quem é o alvo? É Cristo. Cristo é o nosso alvo. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, você vai perder o foco. Deixa para trás. Deixa isso para lá. Perdoa. Entendeu? Abraça aquela pessoa. Ora por ela. Não fica falando mal. Porque você vai ver Cristo trabalhando na tua vida. Entendeu? Então, a caminhada com Cristo é assim. Por isso que ele fala lá em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é você fazer exatamente isso aí. Porque a minha carne, o meu desejo, né, da minha natureza humana é não querer perdoar. Pelo contrário, é pagar com a mesma moeda. Entendeu? É a vingança. Entendeu? Mas Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, perdoe. Né? Ame o seu inimigo. As pessoas gostam de amar somente aqueles que amam elas. Mas Jesus disse, ame os seus inimigos, perdoe. Tome a sua cruz e me siga. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos lá para o subtópico seguinte. Né? No relacionamento com as ovelhas, né?
A maturidade espiritual ela é revelada no relacionamento com as ovelhas. Aqui mais embaixo no tópico diz assim, ó: o mau discípulo exige das ovelhas obediência cega. Como Diótrefes fazia, revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos, certo? Então o mau discípulo ele exige essa obediência cega, entendeu? É por isso que existe muitos líderes que não têm, eles não usam a autoridade, eles são, como é que eu posso dizer? Eles usam a fé de uma forma autoritarista, entendeu? Eles não usam a fé através do exemplo. Porque antes de você querer que alguém faça aquilo que Jesus quer que nós façamos, você tem que fazer primeiro. Você tem que ser a referência. Entendeu? Tem que ser a referência. Então, no relacionamento com as ovelhas, a maturidade espiritual ela tem que ser revelada aí. Certo? Vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Para mim não ficar só nas minhas palavras. Olha só, diz assim, ó. Do 12 ao 16. Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela vos seja muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Então nós vemos aqui, irmãos, em Hebreus, a questão da maturidade revelada no relacionamento com as ovelhas, né? O conselho dos Hebreus, né, da carta aos Hebreus, né, para que nós possamos levantar as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados, ou seja, fazer esforço. Está cansado, está difícil? Continua, meu irmão. É assim mesmo, entendeu? Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus não prometeu que ia ser fácil. Pelo contrário, disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, o texto está nos dizendo para nós levantar as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados e construir veredas direitas, construir caminhos justos, sabe, aplanados. Por que nós temos que construir caminhos justos? O que é isso? É um bom testemunho. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso, irmão? Ele fala, ó, para os vossos pés. Porque vai ser benefício para a minha vida espiritual. Fazer caminhos direitos vai ser benefício para a minha vida espiritual. É fácil ser cristão? É fácil ser crente? É fácil andar com Jesus? Não é não. Porque você tem que negar a si mesmo. Mas o primeiro benefício vai vir para você. Depois, quem é que vai ser beneficiado? Ele continua. Para o que manqueja, não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Porque a pessoa que está fraco espiritualmente, ele vai olhar para você e vai ter você como referência. Assim como Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Paulo tem autoridade para falar aquilo, entendeu? E as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós referência, entendeu? Referência no dia a dia, no jeito de tratar as pessoas, no jeito de receber as pessoas, no jeito de perdoar, ajudar, sabe, dar a mão. Isso é atitudes de um verdadeiro cristão, certo? Então isso é construir veredas direitas, né? Caminhos, como diz aqui, veredas direitas, caminhos retos, aprumados, para que quem seguir você possa saber como é andar com Cristo. É fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas você vai ser beneficiado espiritualmente de outras pessoas também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vidas vão ser transformadas. Pessoas que estão com os pés tortos, como diz aqui, vão ter os seus pés aprumados. Pés tortos aqui é uma vida fora da presença de Deus. Ele está na igreja, mas está lá e está cá, está lá e está cá. Está mais para lá do que para cá. Entendeu? Mas com o tempo ele vai vendo o seu exemplo, sua referência e vai tomando isso, por exemplo, em sua vida. Certo? Então, nunca haja como Esaú, como diz o texto aqui, ó, no versículo 16. Né, 17, foi 16, que diz assim, ó. E ninguém seja fornicador, profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O primogênito, ele tinha direito à dupla herança. Certo? Se o pai morresse, ele tinha direito à dupla herança. Né? O restante dos irmãos só tinha direito a uma parte. Certo? E ele, no momento de fome, Jacó ofereceu um guisado para ele, e ele vendeu a primogenitura. Que na época, trazendo para o aspecto espiritual, né, era como se fosse uma bênção de Deus para a vida das pessoas, dos primogênitos. E ele vendeu a sua primogenitura. Por quê? Porque ele não tinha anseio pelas coisas espirituais. Quem não tem anseio pelas coisas de Deus, ele se vende por qualquer manjar, sabe? Por qualquer prato de lentilha. E aí ele utiliza duas palavras aqui, ó. Que foi fornicador, porque quando ele descobriu que Jacó tinha comprado, né? Tinha enganado o pai dele e comprado a sua primogenitura, né? Ganhado a sua primogenitura, ele se revoltou e casou com mulheres de outros povos que não era da nação, né? Dos patriarcas, o que era considerado como fornicação, adultério, uma vergonha. Os pais ficavam envergonhados. Como é que meu filho faz um negócio desse? Casar com pessoas idólatras que, sabe, que não servem a Deus. Porque o cristão tem que casar com cristão. O homem de Deus tem que casar com mulher de Deus. Mas ele, com raiva, se revoltou e praticou esse pecado. E o autor também chama ele de, o autor dos Hebreus também chama ele de profano. O que é profano? Profano é quando você desrespeita e desonra as coisas santas. Certo? Aquilo que é santo. Porque ele vendeu a sua primogenitura. Que na mente dos judeus naquela época era a bênção do Senhor para a vida do primogênito. E ele não estava nem aí, vendeu. O que nós vemos hoje. Pessoas se vendendo, profanando o sagrado em benefício do material, sabe? Só pensa em dinheiro, sabe? Quando o foco do evangelho é Jesus Cristo, mas estão pegando o evangelho, estão distorcendo o evangelho, né? Profanando o evangelho, porque estão usando o evangelho de forma totalmente arbitrária, entendeu? Fora daquilo que Deus estabeleceu no seu plano de salvação, né? Na dispensação da graça. Continuando aqui, 2:3. A maturidade espiritual, ela se revela também na condução da igreja. Na condução da igreja. Olha só o que diz.
Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Ele cita Atos 1:8, né? Aqui, irmãos, na condução da igreja, a expressão condução significa administração, comando, né? Ou no sentido figurado, né? Tomar o leme, né? Tomar o leme do barco, né? Ou as rédeas da situação, certo? Sabe tomar o leme do barco? Para onde você girar o barco, para onde você levar o barco vai, né? Ou tomar as rédeas da situação, você leva o cavalo para onde você quiser. Então, a palavra condução da igreja é isso, certo? Sem a maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão a avançar, dada por Jesus. E em Atos 1:8, quando nós lemos lá, vamos ler lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só o que diz. Diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, nesse versículo nós encontramos aqui dois pontos interessantes. Primeiro, que esse versículo é uma promessa. Promessa do batismo com o Espírito Santo para a igreja, entendeu? E em segundo lugar, é uma ordenança. Porque ele ordena, ele diz assim, ó, recebereis a virtude do Espírito Santo, e mais na frente ele diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a promessa veio. Eles receberam a promessa, certo? No capítulo 2, versículo 42, diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a igreja estava cheia do poder de Deus, estava em comunhão, certo? A Bíblia diz que vendiam as propriedades, dividiam entre si, para que todo mundo tivesse no mesmo nível social, certo? Só que quando você lê isso aí, por uma parte, você percebe algo bom, porque a igreja estava alegre, estava em comunhão, em oração, no partir do pão, tudo muito bonito. Mas estavam acomunados, estavam juntos, estavam em um só lugar e ninguém se movia para cumprir. Para que Deus batiza com o Espírito Santo, irmãos? O porquê do batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, o batismo com o Espírito Santo de Deus, ele é revestimento de poder, para que você possa desenvolver o seu ministério. Não é para você ficar sentado no banco, nem ficar dando pulinho na igreja. Não, irmão. O batismo com o Espírito Santo é para Deus te aperfeiçoar e te dar condições de você administrar o dom que Deus te deu. Se você é um professor de escola dominical, se você é um evangelista, se você trabalha na área de missões, seja qual for o seu departamento, Deus te dá revestimento de poder no batismo com o Espírito Santo para que você vai fazer a obra. Mas eles estavam todos aqui, ó, todos juntos. E a ordenança? E a ordenança? A promessa veio do batismo. E a ordenança? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não tinham, estavam todo mundo ali em Jerusalém. Quando você vai para o capítulo 7, há uma perseguição. Há uma perseguição aos cristãos. No final do capítulo 7, no versículo 58, nos diz que expulsaram da cidade e apedrejaram a Estevão. Estevão foi expulsado da cidade e apedrejado, né? E colocaram as vestes
né, os que apedrejaram Pedro, eles tiravam aquelas vestes, né, para ter mais possibilidade para jogar pedra, né, mais condições de apedrejar aquela pessoa. Eles pegavam, tiravam as roupas e colocavam na mão de alguém. E aí o texto nos diz que eles colocaram aos pés do apóstolo Paulo, Paulo que cuidava. Paulo aqui, provavelmente aqui era jovem, né? Certo? E houve essa perseguição. Quando você lê o capítulo 8, versículo 1, diz: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, né, exceto os apóstolos. Ficaram só os apóstolos ali em Jerusalém. Todo mundo foi embora, se espalharam, entendeu? Se alguém tivesse parente lá na Ásia, lá, ia para lá, se esconder lá, porque os romanos estavam, a pedido dos escribas e fariseus, estavam perseguindo os cristãos. Por quê, irmãos? Porque a igreja estava acomodada. E Deus permitiu essa perseguição para que a igreja se espalhasse. E é isso nos dias de hoje que está precisando acontecer. E eu creio que é isso que vai acontecer. Serão os princípios de dores, aquilo que Jesus fala lá em Mateus 24. Certo? Porque quando a igreja está sofrendo, está sendo perseguida, ela se torna mais fiel, ela se torna mais viva, ela busca mais, ela ora mais, evangeliza mais. Certo? Então, é muito importante nós meditarmos, né, nesse ponto aqui. A condução da igreja, né, a administração da igreja. Muitas das vezes nós estamos acomodados, porque o negócio está bom, está tudo muito bem, certo? Mas fica esperto, vigia, porque Deus pode permitir uma perseguição, pode permitir algo na tua vida para que você se acorde. E quando Deus faz isso, é para o nosso bem, certo? Continuando aqui no 3.1. 3.1 diz o seguinte: compromete-se com o crescimento, né? Primeiro, sendo sendo exemplo. Segundo, ensinando a palavra. E terceiro, apontando o Cristo. Bom, então vamos para o primeiro subtópico, que é do 3.1, né? Sendo exemplo, Paulo recomendou a Timóteo que fosse exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4, né? Vamos ler lá, 1 Timóteo 4:12. 1 Timóteo 4:12. Diz assim, ó: ninguém despreze a sua mocidade, antes ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza, né? Aí ele continua: persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Certo? Aqui, irmãos, nós vemos Paulo ensinando a Timóteo a ser exemplo dos fiéis. Não despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, seja referência, certo? Seja referência. Não seja como, né, um chefe que eu tinha lá em São Paulo, né, na empresa que eu trabalhei, que quando eu entrei lá, eu trabalhava em máquinas de metalúrgica, e eu media a peça com paquímetro, aparelho de paquímetro.
E a peça, quando saía da máquina, ela saía quente. Ela saía retificada, saía quente. Então eu tinha um ganchinho para tirar. Um dia eu estava sem um ganchinho, porque não dava para tirar com a mão. Aí eu fui tirar com o paquímetro, que é o paquímetro, tem a orelha dela, né? Para você medir a peça por dentro. Pela orelha, você pega ela assim por dentro e puxa. Rapaz, para que eu fui fazer isso? O chefe chegou e viu de longe, já chegou e disse, sabe, você não pode fazer isso. É só uma peça de medida, você quer estragar o paquímetro e tal. Falou, desculpa aí, eu era novo, né, tal. Aí, passou uns dias, eu vi ele fazendo isso, né? Porque ele sempre passava nas máquinas lá, né, verificando se o serviço estava, né? Ele saiu da mesa dele e foi lá numa máquina lá, e pegou o paquímetro e puxou a peça. Falei, ô fulano, por que... Eu não vou falar o nome dele, porque quando as pessoas que assistem não falam nada, deixa pra lá. Por que você não falou que não pode puxar a peça com o paquímetro? Ele falou, eu posso fazer isso, você não. Você percebe a contradição? No cristianismo é diferente, irmãos. No cristianismo sou eu que tenho que dar, são os mais velhos é que tem que dar exemplo para os mais novos. Os chefes, os líderes é que tem que dar exemplo para aqueles que são ali, se submetem aos cargos inferiores. Eu tenho que ser referência, entendeu? Se eu quero que alguém faça a coisa certa, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Entendeu? No mundo é o contrário. No mundo o chefe faz e desfaz, pinta e borda. Agora o empregado não, o empregado tem que fazer a coisinha ali na risca. Então, com isso nós entendemos o seguinte, no reino de Deus é ao contrário, irmãos. Jesus Cristo, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Né? E ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro disse ao Senhor, se eu não lavo meus pés não, eu não sou digno. Sou eu que tenho que lavar os seus. E Jesus falou, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Certo? Jesus nos dando exemplo para que nós sejamos referência para Ele. Certo? Isso é muito bom, irmão, nós aprender isso aí. Certo? Mas tem pessoas que, não, é porque eu sou o cara, né? Sou eu e não tem para ninguém. Não, no reino de Deus não existe isso não. Jesus falou que o maior tem que ser o menor, entendeu? No reino de Deus o maior tem que ser o menor. Você quer ser grande, você tem que primeiro descer. Quer subir, você tem que primeiro descer. Obedecer, dar exemplo, ser uma referência para os demais, certo? Então isso é muito bom, irmãos. E aqui ele fala, no versículo de número, dentro desse mesmo texto aqui, de 1 Timóteo 4, ele fala o seguinte, não desprezes o dom que há em ti, certo? A questão do dom, não despreze esse dom, né? Que dom é esse? Veja que está no singular, viu, irmão? Está falando do dom, não está falando dos dons. Porque se ele estivesse falando dos dons, nós iríamos entender que seriam os dons espirituais. Aqui não são dons espirituais. Aqui está falando do dom ministerial, que é o dom de pastorear. Porque quando você lê todo o contexto, né, inclusive o versículo 16, quando ele diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ele está dizendo, ó, dá um bom testemunho. Entendeu? Você tem cuidado de ti mesmo. Procura ser referência para os demais. Entendeu? E persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Né? Quando você tem cuidado de ti mesmo, desculpa, irmãos, e é referência para os demais, entendeu? As pessoas vão seguir o seu exemplo e vão acreditar naquilo que você prega. Quando você é uma vergonha, entendeu? As pessoas vão sentir nojo daquilo que você prega, ainda que você esteja pregando a verdade. Ainda que você esteja pregando a palavra de Deus. Porque você está sendo um hipócrita. Entendeu?
está sendo um sepulcro caiado. Por fora é todo bonitinho, mas por dentro está podre. Então, aqui está falando do dom ministerial, o dom de pastor, do pastorado, certo? Vamos continuar aqui, irmãos. O 3.2. No 3.2, ensinando a palavra. Então, quando nós nos comprometemos com o crescimento da igreja, quando nós ensinamos a palavra, certo? O texto diz assim: um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la, né? Aproveita todas as oportunidades para pregá-la. Vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 4, né? O texto aqui, antes de nós ler 2 Timóteo, olha só o que diz aqui, irmão. Um discípulo maduro, no finalzinho aqui, aliás, no meio aqui, no final do parágrafo, ensinando a palavra. Um discípulo maduro, espiritualmente, pauta seu ministério pela palavra de Deus. A expressão pautar aqui quer dizer conduzir, dirigir, guiar, nortear, ou seja, dar um norte, né? Um crente maduro, o norte da vida dele, ele dá um norte pela palavra de Deus, certo? E aí, 2 Timóteo capítulo 4 diz assim, olha só, 2 Timóteo 4, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Aqui está falando do versículo 2, mas vamos ler esses 3 que é melhor. Diz assim, ó: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras, instes em tempo e fora de tempo, redargues, repreenda, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O conselho de Paulo aqui na segunda carta a Timóteo é que ele, diante de Deus, né, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, né, pregue a palavra, né, em tempo e fora de tempo. Ele redargue, repreenda, exorte, porque virá um tempo em que não sofrerão, né, a sã doutrina. Ou seja, virá um tempo em que a igreja, muitas igrejas sofrerão, se desviarão e não obedecerão à sã doutrina, à palavra de Deus, né? Mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, coceira nos ouvidos, amontoarão para si, certo, doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós vemos hoje. Pessoas que vão para igrejas que só prega bênção, sabe? Deus vai te dar, né? Faça o seu voto de R$1.000, faça o seu voto disso, daquilo, e o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai fazer você um homem rico, e papapá, distorcendo a palavra, sabe? Como diz aqui, ó, doutores, né? Doutores conforme as suas próprias concupiscências, avareza, amor ao dinheiro. Quem tem amor ao dinheiro não vai para uma igreja que prega a palavra. São muito poucos, né? São muito poucos. Eu não estou dizendo que todos os ricos são condenados, né? Mas Jesus falou que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico se salvar. É difícil, hein? É difícil. Porque as pessoas que têm amor ao dinheiro, irmãos, eles se vendem. Certo? Eles se vendem. É complicado. E aí, irmão, vamos ler um texto aqui de Judas. Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 3, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação,
tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos e batalhar, escrever-vos e exortar-vos e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas aqui, irmãos, ele está ansioso para trazer um ensino da palavra de Deus para a igreja, né? E aí ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, olha só a ansiedade dele, sobre a comum salvação, acerca da comum salvação. A comum salvação, irmão, estou falando da graça comum, a graça de Deus que vem para todos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todos os que crerem, por isso que é graça comum, isso é para todos, né? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Ou seja, ele está dizendo, eu estava ansioso para escrever sobre a graça, sobre a salvação, a graça comum, né? Mas eu tive por necessidade, né? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. E o Espírito Santo de Deus tocou nele e mudou totalmente a rota. Disse: não, você não vai falar sobre a graça. Você vai falar para que eles batalhem pela fé. Que fé é essa? A sã doutrina, o ensino da palavra, né? A fé aí não é a fé salvífica. A fé aí é o ensino da palavra, a doutrina bíblica, a ortodoxia bíblica, certo? Aí ele diz assim, ó, que uma vez foi dada aos santos. Essa expressão, uma vez, né, no grego é hapax, que quer dizer de uma vez por todas. Que de uma vez por todas foi dada aos santos, né? Eu ia pregar sobre a graça, sobre a salvação, mas o Espírito Santo de Deus tocou, né, mudou o rumo, e aí eu vou pregar sobre a ortodoxia bíblica, sobre a doutrina bíblica, sobre a palavra de Deus, para que nós possamos batalhar por essa palavra, obedecendo a ela, andando nos caminhos que ela nos orienta, entendeu? Então essa como diz aqui, é uma das coisas que nós temos que fazer para que a igreja seja beneficiada de uma forma extraordinária. É ensinar a fé, é ensinar a ortodoxia bíblica, é ensinar as doutrinas bíblicas, né? Quando diz assim, ó, que de uma vez por todas foi dado aos santos. Aqui não diz de uma vez por todas, mas fala uma vez, mas o termo no grego é hapax, quer dizer de uma vez por todas. Por que de uma vez por todas, irmãos? Porque a Bíblia já estava completa. Não precisava acrescentar mais nada, né? Mais nada. Certo? Por isso que Paulo falou, se alguém acrescentar um outro evangelho, né, pregar um outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Então, porque a Bíblia já estava, a expressão hapax, quer dizer de uma vez por todas, quer dizer que a Bíblia já estava completa, não precisava acrescentar mais nada, certo? E aí, esse tem que ser o papel do discípulo que quer ver a igreja crescer, certo? Ele aprende, mas também ele ensina, certo? E ele aprende para ensinar, certo? E ensinando ele também aprende. Vamos lá, para concluir aqui, tópico 3.3, apontando para Cristo. Aí diz assim, os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Atos 9:27. Irmãos, quem era Barnabé? Barnabé. A Bíblia nos diz que os discípulos, eles fugiam de Saulo, eles tinham medo de Saulo, né? E que era o nome judeu do apóstolo Paulo, né? E aí, após Paulo se converter, né, ele foi ao encontro de Paulo e percebeu verdadeiramente que Paulo tinha se convertido.
Mas os irmãos não queriam nem ver Paulo, entendeu? E aí, irmãos, o texto nos diz, né? Primeiro, quem era Barnabé? Barnabé, com certeza, era um dos líderes mais respeitados ali na igreja daquela época, certo? E ele tinha um amor, assim, extraordinário pelas vidas. É tanto que ele não tinha medo, né? Ele não tinha medo de Paulo, certo? Mas eu vou ver lá se realmente esse homem se converteu mesmo, né? E foi, ele não teve medo, entendeu? E aí, Barnabé, que o nome dele não é Barnabé, para que os irmãos saibam, o nome dele não é Barnabé, irmãos, certo? Barnabé é um apelido que colocaram nele. Quando você lê lá em Atos 4,36, olha só o que é que diz, Atos 4,36. Diz assim, ó. Atos 4,36. Então José, olha o nome, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, né, que traduzido é filho da consolação, levita e natural de Chipre. Ele era levita, natural de Chipre, entendeu? Ou seja, ele era um judeu convertido, natural da ilha de Chipre, que fica na pontinha ali do mar Mediterrâneo. Quem conhece geografia bíblica sabe, né? E o nome dele era José, entendeu? O nome dele era José, mas cognominado, ou seja, apelidado de Barnabé. Bar quer dizer filho, né? Filho, ou seja, filho da consolação. E Barnabé, ele honra esse nome, irmão. Ele honra esse nome, porque ele foi a ponte de acesso entre Paulo e a igreja. Quando nós lemos lá em Atos 9,13, vamos ver aqui, Atos 9,13, olha só o que diz. Atos 9,13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. Está vendo? Ananias estava dizendo: o povo tem medo desse homem. Jesus teve que convencer ele de que Paulo estava convertido. Mas quando você lê o versículo de número 27 do mesmo capítulo, diz assim, ó, 27. Então Barnabé, tomando consigo, tomando quem? Paulo, né? O trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Barnabé é quem apontou, é quem mostrou, é quem indicou, é quem, foi a ponte de acesso entre Paulo e a igreja, para que a igreja tivesse continuidade. E Paulo, irmãos, foi de um homem assim, de um benefício extraordinário para a obra de Deus, que Deus usou de uma forma maravilhosa. Escreveu 13 epístolas. O maior compêndio teológico das Escrituras foi Paulo quem escreveu. Você quer entender os evangelhos? Leia as cartas de Paulo. Você quer entender o Antigo Testamento? Leia as cartas de Paulo. Entendeu? E aí, ele é uma referência para nós, né? Que nos dias de hoje temos que ser discípulos e procurar sempre promover o crescimento, né, de outros discípulos. Tá bom? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente aos vossos corações. E até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem na paz.